Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal, o seu canal de História da Filosofia no Ocidente, no Oriente e na África. Quando sonhamos dormindo, sonhamos com o passado. Quando sonhamos acordados, sonhamos com o futuro. O ser humano vive unicamente tensionado ao futuro. É do possível que se desenvolve toda a realidade. O ser humano é uma possibilidade que ainda não amadureceu a totalidade de suas condições interiores e externas. O importante é aprender a esperar. Então, como vocês podem ver, a vibe é completamente diferente dos nossos 3 últimos vídeos, em que nós abordamos uma trilogia sobre o pessimismo filosófico. Nesse vídeo, vamos apresentar um contraponto ao pensamento dos filósofos pessimistas. Ernest Bloch via na esperança a mais bela e autêntica dimensão do ser humano. Ele se deteve em sua obra a analisar algumas inquietações do ser humano, tais como: quem sou? De onde viemos? Para onde vamos? O que nós esperamos? O que nos espera no futuro? Você que se interessa pelos temas de filosofia, se inscreva no canal, ative o sininho para receber toda semana conteúdo novo aqui do canal. E vá de Mekong! A esperança para Bloch não é questão pouco importante na vida humana. Pelo contrário, é a primeira coisa fundamental que o ser humano deve aprender. O importante é aprender a esperar, dizia o grande filósofo. O ser humano vive tensionado ao futuro, outra frase brilhante do Bloch. Porém, é do parecer de que em toda a realidade, não só na humana, mas também na natural, está presente e ativo um impulso originário que impele para a frente, para a novidade do futuro, guiando a realização do possível. Toda dimensão cósmica tem essa fome rumo à realização futura, que se manifesta na esperança e no desejo da vida humana. Na raiz última das coisas, encontra-se o possível, o ainda não agora, mas que vai ser realizado. Se vai. O ainda não realizado é suscetível de realização. Para o Bloch, uma abertura que é consequência de uma condição não ainda totalmente suficiente e, portanto, se prospecta mais ou menos inadequada. E essa abertura, essa incompletude, o que ainda não aconteceu na sua vida, não é uma condição negativa. Pelo contrário, é uma condição positiva. É o caminho para o cumprimento, para a emancipação humana, para a sua emancipação. O impulso a esperar amplia o nosso horizonte, em vez de restringir-nos. Mas, para que tal horizonte se torne mais amplo, é necessário que você ativamente se lance dentro do devir do qual se faz parte. Ernest Bloch vai à descoberta em toda a história cultural humana dos sinais e vestígios do utópico. Eles se revelam nos pequenos sonhos acordados das diferentes idades da vida, nas pequenas histórias, nas revoluções, desde a guerra dos camponeses, a Revolução Inglesa, Americana, Francesa ou a Russa. E também nas imagens, desejos refletidas no espelho, pelo fascínio do viajar, o desporto, o museu, o teatro, nas utopias médicas, sociais, técnicas, da arquitetura ou geográficas. Manifestam-se em todos os movimentos de libertação e emancipação humana.
Esses pequenos sonhos acordados estão presentes no mito de Prometeu, nos paradigmas de transição de fronteiras como Don Quixote ou Fausto, no direito enquanto autonomia do caminhar erguido na filosofia, na arte, na literatura, na mística, na música. O motor é o não, o ainda não foi agora. E a utopia como substância do mundo e dos homens. O mundo, segundo Bloch, está cheio de disposição para algo, tendência e latência de algo, que é a pátria da identidade. Bloch segue a definição clássica ocidental, de que diz que a origem da filosofia é o espanto, mais precisamente no confronto com o sofrimento. Por que devemos nós, que somos limitados em tudo, sofrer tão ilimitadamente? Ele se perguntava. Se o universo já estivesse acabado, feito, se o mundo não tivesse que ser transformado, não haveria processo. E só nos restaria a resignação ou o desespero. Mas tanto o homem e a mulher, como o mundo, estão ainda em processo. Um processo aberto à salvação possível, à felicidade. Nem nós, nem o mundo, chegamos ainda à plenitude da presença, da vitória final. Ele comparava. S ainda não é P, ou seja, o sujeito não encontrou ainda o seu predicado adequado. Fenomenologicamente, é desta autoexperiência humana, da coincidência do sujeito consigo mesmo, que arranca o filosofar bloquiano. Somos, mas não sabemos o que somos. Ele repetia frequentemente essas afirmações. Eu sou, mas ainda não me tenho completamente. Por isso, não posso parar. Tenho que seguir adiante. Eu sou. Por onde começar, se não exatamente por esse assombro do autoencontro? Por esta certeza imediata da existência. Eu sou, mas eu não me possuo. Todos nós somos perguntas incompletas para nós mesmos. Vivemos na obscuridade do sou em que sempre nos encontramos. Este imediatismo é demasiado próximo para podermos captar pela reflexão. Vivemos, mas não nos presenciamos. Nos escapamos constantemente a nós próprios. É o que ele denominou como a obscuridade do instante acabado de viver. Nós nunca somos tanto nós mesmos como quando temos experiência interior. De agora em si mesmo, estando a jogar ou a escrever, disso, precisamente, nunca somos conscientes. Só imediatamente depois, isto nos é apresentado diante de nós. Assim, o nosso presente é sempre um passado que coincide com o que nós experimentamos como aparentemente presente. Portanto, não é possível alcançar-nos nem no presente aparente, nem pela reflexão ou pela lembrança. Na nossa raiz está um X, um quê fático, impulsionando a vida, o núcleo do existir, a subjetividade nua e a intensidade do querer que impele sempre para diante, para a auto-objetivação. Precisamos, por isso,
estarmos no processo de ser. Nós estamos sempre sendo, ainda não está acabado. Estamos sendo, não está acabado. O que permanentemente impulsiona é a abertura à novidade do futuro. A vida, o sou, é este próprio impulso. Se não nos captarmos pelo movimento reflexivo, é porque a nossa vida caminha segundo um movimento de idolatria. E a solução do enigma do mundo só pode encontrar-se no utópico e na abertura do ainda não consciente, a aurora do novo. No começo está a falta, a necessidade, e precisamente esta carência é o estímulo dialético real. O processo do mundo não poderia desenvolver-se a partir do logos puro. Na raiz do mundo tem de estar o intensivo da ordem do querer, pois se o conceito não tivesse algo de não lógico para excitá-lo e impulsioná-lo, não iria além de um estéreo A igual a uma tautologia. A razão, com as suas verdades necessárias, apenas capta a essência das coisas, mas não a sua existência real. Este X, este Q, isto é, que algo exista, representa o elemento alógico do ser. Um fundamento obscuro, um impulso, vontade, fome de existência. Este fundamento escapa ao pensamento. Na raiz do processo do mundo está o X, o Q, o sentido originário do existir, que na sua negatividade se transcende, auto-objetivando-se em formas múltiplas, à procura da unidade verdadeiramente boa da essência. Não satisfeito com as suas realizações parciais e fragmentárias, impulsiona sempre para diante, para algo novo no nosso horizonte. Portanto, na origem está o não, o ainda não da história, o nada ou a totalidade no fim. O não na origem, o imóvel, não na história, nada ou tudo no final. O não enquanto começo não é o nada, mas o não de um aí. E assim, fomentador e impulsionador de um algo. O não é falta de alguma coisa, bem como fuga dessa falta. Assim, é ímpeto. Ímpeto para o que lhe falta. Estamos sempre sendo empurrados para a frente. A esperança nos move, que quer dizer só a ser enquanto ainda não ser, isto é, enquanto não, que é não ter, só se esclarece pela relação do ter, que agora já não é a puro não ter. Por outras palavras, ser é ainda não de ser. Como poderíamos sofrer com a infelicidade se não tivéssemos ao mesmo tempo consciência da possibilidade de superá-la e de alcançar a felicidade plena? Ora, é na esperança enquanto esperança esperante que se capta esta possibilidade de transcender todas as realizações fragmentárias a caminho do todo final. A esperança contra o medo e a angústia não é apenas o mais humano de todos os movimentos afetivos. Ela é acessível a todos os homens e mulheres e, ao mesmo tempo, referida ao horizonte mais vasto
e iluminado. A esperança confunde-se com um dinamismo mais radical de toda a realidade, pois a fome é categoria ontológica e a propriedade fundamental de todo ser. A fome do possível, a obscuridade do instante acabado de viver não se dá apenas em nós, subjetivamente, mas de igual modo fora, impulsionando debaixo de todas as coisas. É a esperança que move o universo, sim, e também a natureza inorgânica. E não somente a história humana tem a sua utopia, um quê vazio que não pode aguentar-se na negatividade, na fome, na privação, um horror vazio e que de pura negação se torna ainda não de qualquer realização fragmentária. Em tensão dialético-teleológica para o ultimato da existência. O mundo enquanto processo do ainda não identifica-se com a realidade enquanto possibilidade. Na medida em que o mundo se explica a partir de si, a realidade é a possibilidade real, isto é, potência subjetiva ativa, o que significa que a esperança só pode ser autêntica enquanto militante. Devemos lutar pela esperança e com esperança. A causa da nossa militância tem que ser a difusão da esperança. Temos que ser militantes da esperança no mundo. Por outro lado, a esperança da pátria da identidade, enquanto sentido último da história, não é arbitrária, mas instruída e douta, pois o ainda não consciente no homem tem como seu correlato o ainda não realizado do mundo, como um mar infindo e inesgotável de possibilidades. Para Bloch, a novidade triunfa no sentido último, em virtude de um salto radical, fora de todo o alcançado até então. Salto que provocará a cessação da novidade, isto é, a identidade aparecendo finalmente, o que está latente na matéria autocriadora. E essa latência é a do reino da liberdade, da identidade feliz entre o ser humano no seu interior mais íntimo e a profundidade oculta do mundo, correspondendo ao homem e à mulher a sua plena realização. O ser humano projeta e modifica conscientemente o mundo e a si mesmo, e faz isso na esperança da utopia. A esperança é o elemento arrastador e de fundo da vida humana. O homem é chamado a ultrapassar-se continuamente, a criar o futuro, a projetar. O ser humano é criatura que, por essência, se lança no possível que está à sua frente. A filosofia da esperança é a filosofia do futuro. O ser humano é inacabado, assim como o mundo, o universo, também é inacabado. O vermelho quente do futuro impele o homem a transcender sem descanso as situações presentes e a superar os resultados adquiridos. Impele-o a conteúdos de esperança para mundos possíveis, rumo à grande utopia. A vida é fonte de infinitas possibilidades. Um grande e maravilhoso futuro nos espera
logo ali. Ainda não aconteceu a nossa plenitude existencial. A esperança está sempre nos empurrando para frente. Não deixa a gente parar nunca, pois as coisas que a gente espera ainda não aconteceu. Ainda não.